gente, leitoras da Cosmo, eu sou a Bárbara, redatora-chefe da revista, e estou aqui com a nossa consultora de carreira, a Maíra Rabi Morad, quase acertei. Eu escrevo toda edição, mas eu sempre tenho que, tipo, olho, reolho pra não errar. Você é a torcida do Flamengo, então não tem problema. A Maíra é a nossa consultora de carreira e está aqui para responder todas as nossas dúvidas. E eu já vou falar aqui, fazer uma pequena propaganda, que acabou de chegar nas minhas mãos a edição de fevereiro com a Preta Gil, maravilhosa, nossa eterna musa do carnaval. Já está nas bancas, e aqui Maíra sempre responde as nossas dúvidas na revista. A gente veio e chamou ela aqui para bater um papo ao vivo. E a gente já estava aqui conversando sobre algumas dúvidas de carreira, e uma coisa que eu estava falando para ela, que a gente sempre escuta falar, que as mulheres só se aplicam para uma vaga quando elas têm 80%, 90% das funções que se pedem. E os homens realmente fazem isso quando tem 30, 40. É verdade mesmo? Não é uma lenda? Não é uma lenda, é mais a Por que as mulheres ainda fazem isso? Olha, acho que tem um pouco aí de autocobrança, né? Uma autocobrança maior, de achar que realmente não tá pronta e não é suficiente. Tem um elemento de, será que eu vou dar conta? Já tá difícil hoje, com o volume de coisas que eu tenho pra fazer. Se eu não tiver todas as habilidades, se tiver 100%... Vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil, aí a minha curva de aprendizado vai ser maior e aí eu não vou dar conta dessa nova posição. Então tem um pouquinho de autossabotagem e um pouquinho de medo de não dar conta. E no fim, o que tu acha? As pessoas têm que se aplicar para uma vaga quando elas preenchem quantos por cento do pedido? Qual que é a conta? Não tem um número exato nem absoluto. O que eu acho que é importante fazer a equação é considerar qual é o aprendizado que você precisa ter, ou seja, do que você está distante do que está sendo pedido. É uma coisa que você consegue aprender num curto espaço de tempo? É uma coisa que demora muito tempo para aprender. Vou dar um exemplo bem óbvio. Por exemplo, a vaga nova pede experiência ou conhecimento em gestão de projetos. Isso é uma coisa que se você fizer um curso legal, tiver uma mentoria de alguém que faz bem, você aprende. Agora, gestão de pessoas já é um negócio um pouco mais complicado. Você não vai aprender da noite pro dia, não tem curso de gestão de pessoas que te prepare 100% É só a vida mesmo que te ensina. Então isso demanda uma curva de aprendizado maior. Isso é um elemento. O outro elemento é o seu momento de vida. Então, você imagina, aqui estamos falando para mulheres, imagina que você está lá tentando engravidar, né? E aí você fala, agora é o momento de eu me aplicar para a vaga que vai exigir de mim uma curva de aprendizado enorme, que eu vou ter que trabalhar 14 horas por dia para dar conta nessa transição. Talvez não. Então, ponderar isso um pouco com o seu momento de vida e o quanto de disponibilidade para essa curva de aprendizado você vai ter. Porque isso também é isso, né? Tu não é só se aplicar. E se tu for escolhida, né? Isso é o melhor acontecer. Isso é melhor acontecer, né? Vou tentar sorte aqui, né? Não é tipo uma fezinha, né? Exatamente. Então, eu dei o exemplo da gravidez, mas podem ser inúmeros outras coisas. Pode ser, tipo, né? Vou, sei lá, quero fazer uma nova faculdade, um novo curso. Perfeito, acabei de me casar. Sei lá, tô reformando um apartamento, não sei. Qualquer coisa que tá ocupando mais tempo da tua vida do que, às vezes, a carreira não precisa ser 100% do teu foco todos os momentos, né? Eu tive uma conversa com uma pessoa de carreira há pouco tempo que a mãe tá doente. Então, é um outro exemplo. Né? Ela precisa apoiar a mãe nesse momento. E aí aplica uma vaga. E aí não é pra não se aplicar pra vagas. A vida continua, a carreira continua. Mas se é uma posição que você vai ter um salto grande e vai ter que se dedicar mais, aí é só parar pra pensar em como é que a gente faz. Como a gente brinca, se organizar direitinho, tudo acontece. É ótimo. A gente recebe muitas perguntas todos os meses na coluna, mas uma das que a gente recebe muito é como saber qual é a próxima carreira que vai bombar, que vai dar dinheiro, que vai me satisfazer, quais são as novas tendências. Onde a gente pode buscar essas informações? Que eu acho que, né, deve ser onde as pessoas podem ir atrás dessas coisas para se encontrar, talvez, né, para achar essa informação que vai ajudá-las a escolher talvez a próxima movimentação da carreira. Legal, então vou dividir a resposta em duas partes. A primeira é acompanhar tendências de comportamento e tendências sociais. Por quê? Porque o trabalho nada mais é do que um pedaço da nossa vida. Então é natural que muitas das tendências do mundo cheguem uma hora no universo do trabalho. Vou dar um exemplo. A gente está vivendo um mundo cada vez mais colaborativo. A gente compartilha carros hoje. Sim, casas, a gente vai viajar, fica hospedado na casa de alguém, ao invés de um hotel. Enfim, então essa é uma tendência que está contaminando de maneira positiva o mundo como um todo. E naturalmente isso chega no trabalho. Chega como no trabalho? As pessoas têm expectativas de hoje trabalhar numa equipe ou num time mais horizontal, como a gente diz, né? De poder trabalhar em várias áreas diferentes da empresa. Em horários alternativos. De poder trabalhar por projetos. Muitas vezes optam por uma carreira de freelancer, onde
ela possa ter mais controle da agenda dela. Então, isso começa a influenciar o mundo do trabalho de maneira geral. Então, primeiro, acompanhar tendências do mundo. Uma análise comportamental, antropológica da sociedade, né? Perfeito. A gente acompanha muito esse assunto, obviamente, porque é do nosso interesse, então a gente mapeou tendências aí do futuro do trabalho e... Acho que é legal que eu não falei no começo da conversa que tu é CEO da companhia de talentos. Isso. Eu acho que é legal, vamos falar, porque a gente mapeou quem? A tua equipe desculpa, lá, só pra gente explicar, porque na verdade né, tem muito conhecimento de causa, eu acho que é legal explicar que tem muito estudo no que tu tá falando, né? Isso, a gente tem um time dentro da companhia de talentos, que é um time que só estuda tendências de inovação na área de recursos humanos, e a gente mapeou, então todos os anos a gente lança um relatório de tendências que estudam algum assunto desse universo do trabalho. Então a gente já falou de futuro da educação, a gente já falou agora também, estamos falando de futuro do trabalho. Então a gente mapeia essas tendências e começa a entender então como é que isso vai impactar os nossos clientes e o mercado como um todo. Então a primeira coisa assim, tem um monte de coisa no Google, basta digitar lá futuro do trabalho, né, tendências para o mundo do trabalho, o Google não decepciona, né? Então esse é um pedaço da história. Agora, de nada adianta saber tudo isso se você não conecta isso com quem você é. Quem você é, o que você faz bem, o que você gosta de fazer, né? Como que a sua carreira conversa com os seus objetivos de vida. Então, se você, por exemplo, tem um sonho de morar fora do Brasil ou do seu país, tem que procurar um trabalho que... proporcione isso de alguma maneira, né? Perfeito. E por aí vai. Então, se você tem um sonho de formar uma família, então tem que ter um trabalho que permita que isso caiba na sua vida. Então, o que a gente sempre diz, é muito fácil falar, é super difícil de fazer, que é a questão do autoconhecimento. Então, todas as ferramentas que você puder buscar de autoconhecimento te ajudam a conectar todas essas tendências com os seus objetivos. Às vezes até meio preocupada, às vezes eu recebo umas perguntas da pessoa, tipo, sou péssima em finanças, mas queria trabalhar com economia. Não, né, gente? Não. Eu falei, minha amiga, tu tá muito perdida, não, assim não pode. Tem perguntas? Só a Gabriela Abreu falou que a Maíra é lindona. E assim, acho que eu fico muito preocupada com um discurso muito comum que a gente tem ouvindo no mercado, que é assim, faz só o que você ama que tá ótimo, né? Encontra a sua paixão e tal. É isso, né? E porque na verdade é uma coisa que a gente questiona muito, porque é trabalho, e aí acaba que se encontra e faz o que tu ama, talvez tu trabalhe mais e procure uma satisfação que deveria ser na vida pessoal. Também, tem esse aspecto. E tem um aspecto assim, nem tudo que você ama, você faz bem, né? Sim. Eu, por exemplo, adoro fazer scrapbooking, sabe? Que você corta as fotinhas, cola, faz álbum de fotografia. Só que eu sou péssima. Você pega meus álbuns, Bárbara, é tudo torto e tal. Mas eu acho bonito, tá bom pra mim. Tá lindo, mas você vai vender esse scrap? Alguém vai comprar? Ninguém, nem minha mãe acha que compraria. Então, assim, não dá pra fazer uma carreira disso, apesar de amar fazer scrapbooking. Então, acho que a gente diz que a carreira ideal pra gente, isso muda ao longo da vida, é a combinação daquilo que você gosta de fazer, com aquilo que você faz bem e que possa servir aos seus objetivos de vida. Então a carreira tem que conversar com aquilo que você quer para sua vida como um todo. É uma matemática e que a gente tem que eu acho que tem muito a ver com o que tu falou do autoconhecimento também, né? Autoconhecimento, entender o que está acontecendo no mercado, essa combinação. Uma outra imagem que a gente usa na companhia de talentos, eu gosto muito, é a ideia de que a vida e a carreira, por consequência, é um pêndulo entre essência e referência. Você fica gerenciando esse pêndulo, né? A essência é quem eu sou, o que eu faço bem, o que eu gosto, o que me motiva, e a referência é as oportunidades. Quanto paga uma carreira que eu penso em fazer? Eu tenho oportunidades nesse mercado? Está crescendo? É uma tendência? Isso é uma loucura, porque são decisões que às vezes a gente, quando vai fazer faculdade, tem que tomar muito cedo, né? Exatamente. Com 17 anos você vai escolher a profissão, tu nem sabe o que é um mercado de trabalho e... Aí às vezes a gente pensa, vou escolher o que eu gosto de fazer, mas eu vou escolher o que eu faço bem, mas nem sei se o que eu faço bem é uma profissão. É muito difícil, é muito cedo pra gente escolher, né? Muito cedo. Tem algum modelo fora do Brasil ou no mundo que seja uma referência pra gente talvez pensar de escolher uma profissão de uma maneira mais racional, talvez? Você sabe que esse é um problema de 1 bilhão de pessoas, né? Esses problemas enormes que ninguém nunca realmente se propôs a resolver numa escala significativa. A gente vem tentando atacar esse problema lá na Companhia de Talentos de vários jeitos também. A gente lançou um projeto novo chamado Biruta, que é um projeto que trabalha com escolas para trazer um pouco mais de consistência para esse processo de escolha. E o que se faz é tipo feira de talentos. Teste vocacional. Teste vocacional. Aí tu vai lá e vê tipo, o que cada profissão faz, mas assim, a realidade da carreira nem sempre é essa, né? E o mais complicado disso é que quando muitos dos jovens em início de carreira
já tá numa faculdade, ou já tá se formando, já tem 3, 4 anos de formado, vem bater um papo de carreira com a gente, ou participa de um processo seletivo, traz dúvidas que não tem nada a ver com o momento que ele tá. Tem dúvidas que não foram respondidas lá atrás. Exatamente. Então, assim, de repente escolhi um negócio sem ter... Decidi fazer engenharia porque eu era bom em matemática, ou decidi ser jornalista porque eu escrevia bem. Que eu gosto de ler. Porque eu gosto de ler. Porque eu sou comunicativa, adoro esse. Né? Adoro esse. Ou você é advogado porque eu escrevo bem, leio bastante. E aí, sem ter nenhum tipo de informação sobre o que é aquela carreira de verdade. E aí é um crepe, porque... E, tipo, é um convite pra decepção também, né? Pra frustração. E aí, o que a gente pode fazer pra fugir dessa armadilha? Legal. Então, acho que a primeira coisa, de novo, buscar processos de autoconhecimento, ferramentas, tem várias disponíveis na internet, que muitas delas são muito boas e ajudam, sempre ajudam, né? E a outra coisa é tentar o máximo possível conversar com pessoas que desempenham, têm a carreira que você acha que gostaria de ter. Isso é muito legal. Né? Isso eu acho que é o grande lance, né? Pra ter uma noção de vida real, do dia a dia, né? De como é... e como é o dia a dia, quais quanto são as perspectivas, ganha, o que tu faz de verdade, porque tem a ideia do que um jornalista faz, isso eu falo muito pra quem vem falar comigo, tem a ideia do que um jornalista faz, que tu vai ver no Google, e tem no dia a dia, que tem coisas burocráticas, né? Eu acho que eu vou sair na rua entrevistando celebridades, todos os dias. Entrevisto uma celebridade por mês, mas eu faço milhares de outras coisas também. Bem menos... Glamurosas, chiques do que isso, né? Exatamente. Então isso ajuda bastante. E hoje em dia, quando eu tomei essa decisão, né, há 20 anos atrás, como que você acessava as pessoas? Era muito difícil acessar as pessoas, né? Você tinha que conhecer alguém. Um amigo do teu pai, vizinho da tua mãe, né? Hoje em dia, sim, LinkedIn tá aí, Facebook tá aí. E as pessoas são muito abertas a receber, né? As pessoas adoram falar de si, né? Vamos aproveitar dessa vontade. Então, vamos aproveitar desse ego das pessoas ao nosso favor também, né? E aí eu sempre acho que tem muita angústia nesse momento de escolha, e mesmo em vários momentos diferentes, o que as pessoas acham muitas vezes é que carreira é uma escolha só. Escolhi o curso de jornalismo, você é jornalista, pronto, acabou. Não! Amiga, tá só começando. É só o início do princípio do prelúdio, né? Carreira é uma sucessão de escolhas e decisões que você vai tomando ao longo da vida. Por isso que o exercício de autoconhecimento e reflexão é muito importante, porque ele vai te acompanhar ao longo da vida. Então esse é um elemento que a gente não pode esquecer. E muitas vezes as pessoas me perguntam, não, eu preciso sair da escola ou eu preciso terminar a faculdade para fazer uma pós. Eu falo, calma. Pós em quê, né? Então, assim, a probabilidade é que você vai viver, o brasileiro, a média expectativa de vida hoje é que a gente vai viver 75, 76 anos. Você vai ter uma carreira longa, né? Então, assim, se você não sabe o que você quer fazer, e pode, é melhor fazer arrumar um trabalho para se manter, enquanto toma uma decisão antes de investir num curso caro. Investir de novo numa coisa, né? Ou numa faculdade, ou numa pós, o que quer que seja. E aí começa a coisa errada, aí já fez um pedaço, fica com dó de desistir, aí termina, mas não gosta. Aí vira aquele embrulho, né? A gente tem uma pergunta aqui. Você vai fazer uma, mas faz primeiro aí. Da Priscila Danúzio. Ela pergunta como o empregador e o mercado de trabalho vê alguém que foi microempreendedor por alguns anos, algo nada a ver com a carreira de formação, e deseja voltar para o mercado de trabalho agora. Isso eu ia falar, é uma coisa que a gente recebe muito dos dois lados, né? A pessoa que quer largar para ser um microempresário, para empreender e não deu certo e voltou, porque empreender não é mesmo para todo mundo, não é a mesma coisa, tipo, amo fazer scrapbook e vou vender, não, né? E aí quero voltar para o mercado de trabalho. Assim, toda vez que você vai fazer uma mudança de carreira, que é isso que ela tá falando, né? Que é sair da carreira de microempreendedora para o mercado corporativo formal de trabalho como funcionária, é uma mudança. Voltar a ter chefe, né? Voltar a ter chefe. Primeiro, o mais importante nessa história é ela saber contar essa experiência, certo? De um jeito que o mercado que vai contratá-la, a empresa que vai contratá-la, entenda quais são as habilidades, as competências, o que ela aprendeu nessa experiência microempreendedora que podem servir e ser benefícios para essa nova, para voltar. Exatamente. Então, o mercado cada vez mais está buscando gente para todas as áreas e funções que tenham essa característica. Versatilidade, né? Versatilidade, iniciativa. Quem teve um jogo de cintura. Quem teve um pequeno negócio, a vida é dura, né? Faz de tudo, correr né? atrás. Vendeu, fez a propaganda, fez o negócio na mão. O último ponto sobre isso é que, assim, se essa transição é para uma área especialista, que ela não tenha tanto domínio, então vamos supor, ela se formou em biologia, teve uma lojinha de bijuteria e agora quer ir trabalhar em marketing.
Não basta só contar uma história legal. O terceiro já é uma outra coisa, né? Talvez ela tenha que fazer um curso de especialização ou buscar uma formação específica para também ter técnica e ter informação atualizada da área para poder trabalhar. Espero que eu tenha respondido. Uma pergunta que a gente também recebe muito é sobre pedir aumento. E eu tava conversando até com semana passada, eu entrevistei a Xana, que é VP de marketing da Mary Kay, e ela falou que acha que as pessoas têm essa ilusão de que pedir aumento, ela tem que fazer um arromo na porta na sala do chefe e falar: eu mereço esse aumento, né? Tipo, como se fosse uma coisa que a pessoa tá ali se segurando, se sentindo injustiçada muitas vezes, porque não teve esse aumento, e aí não consegue ter essa conversa de uma maneira racional, profissional. Qual que é o segredo para se pedir um aumento? Então a primeira coisa é não deixar chegar no ponto que isso tá aqui engasgado e você se sentindo mal e injustiçado, né? Quanto antes, logo que esse sentimento começar a aparecer, tá na hora de se organizar para ter essa conversa, tá? E aí a outra coisa que é importante pensar é assim: qual é o momento dessa empresa que eu trabalho? Né? Ela tá num momento virtuoso? Ela tá num momento positivo? Ela tá num momento que ela tá entregando resultados? Tá crescendo? Tá legal? Né? Ótimo. Não tá legal? Já tem um pontinho Já ali. tem um pontinho de atenção, porque aí a negativa que você pode receber não tem a ver com você, com a sua performance, nada disso. Tem a ver com o momento que a empresa de repente não tem nem a grana pra te promover. Ou se promover você ou te dar um aumento, o que eu faço com a pessoa do lado? Né? Então ela tem que cuidar dessa questão até financeira, muitas vezes. Que não é pessoal, muitas vezes. Exatamente, né? Não é pessoal. Então, dito isso, por que as pessoas recebem aumentos? Tá? As pessoas recebem aumentos em alguns cenários. Cenário número 1. Ela realmente teve um aumento de complexidade no trabalho dela, passou a fazer coisas mais difíceis, ela passou a fazer mais coisas e não foi reconhecida por isso. Essa é uma situação que cabe um aumento de salário. 2. Segunda situação, ela tem, comparado ao mercado, o salário dela está muito abaixo do que pessoas em outras empresas ou até dentro da própria empresa ganham. Outra situação que cabe um aumento de salário. E para isso ela vai ter que fazer uma pesquisa de ver como está o salário da função dela ali fora também, né? Perfeito. Situações que não cabem um aumento de salário, tá? Então eu mudei de casa e agora eu tô morando num lugar que o aluguel é mais caro, então eu preciso de um aumento. Adoro. Né? Então então eu tô grávida, eu tenho um filho, ganho um cachorro, preciso de mais dinheiro. Então, I don't care. Né? Esse é um problema da pessoa. Ela tem que organizar as finanças dela para isso. E cada vez menos tempo de casa tem sido um fator. Porque antigamente era isso, né? A pessoa tem 5, 10, vai ganhando naturalmente aumento porque ela foi ficando ali, né? É isso. Então a maioria das empresas, principalmente as profissões que tem lá um sindicato, já tem um DCI, um aumento coletivo anual, e isso é obrigatório por lei. Agora, o aumento por mérito, ele tem que ser... Por mérito, como o nome diz, né? Entregou mais, ganhou mais complexidade, ou tá com o salário defasado em relação ao mercado, vale pedir um aumento. Essa outra coisa que tu falou agora, que antigamente se falava muito que a pessoa tem muitos anos de casa, era uma coisa boa, aí depois se achava uma coisa ruim. Como tá agora? Tem essas coisas que é tipo ovo, a gente nunca sabe se o ovo faz bem ou mal pra saúde. É verdade. E aí é isso, tipo, antigamente bom era o cara que fazia 20 anos na empresa, depois era bom o cara que fazia 2 anos em cada lugar. Agora, como tá sendo visto o tempo de empresa no mercado? A gente está vivendo um mundo de mercado de trabalho cada vez mais complexo, né? Cada vez mais ambíguo, cheio de mudanças o tempo inteiro. Então não tem mais muito uma tendência assim. O que é importante, no entanto? Se você ficou muito tempo numa única empresa, fiquei lá, eu, por exemplo, tô com a companhia de eventos há 17 anos. Nossa, muito Uma vida, tempo, né? Só que eu tive... Não trabalhou em outro lugar, praticamente. Trabalhei em 2 lugares, mas tipo, rapidamente. rapidinho, só pra dizer que trabalhou em outros lugares, só pra Exatamente. poder ter um currículo mais... Só que o que aconteceu? Ao longo de 17 anos eu tive muitos empregos dentro do mesmo empregador. Então eu tive desafios diferentes, complexidades diferentes, ótimo. Isso é uma história. A outra história é fiquei 17 anos fazendo a mesma coisa no lugar. Aí não é legal. Na mesma cadeira, com a mesma função, e aí até é ruim pra pessoa, né? Porque acaba a criatividade, acaba o tesão por fazer aquilo, eu acho, né? É isso, porque... né? E outra, né? Ela não tem competência pra fazer mais, não tem o interesse de fazer mais. Então, se fica um longo tempo no mesmo lugar, tem que ter aí mudanças de... Às vezes não é nenhuma promoção, às vezes é uma movimentação lateral, né? Faz uma coisa aqui como, sei lá, analista de marketing, passa a ser analista de finanças, enfim. Tem que ter essa movimentação, essa sensação de progresso. O contrário, ficar muito pouco tempo numa empresa é mais problemático do que ficar muito tempo. Por quê? Porque o mercado lê isso como uma pessoa instável, que não tem resistência à frustração, que primeiro probleminha sai,
que né, não Porque aguentam. assim, né, se o trabalho fosse 100% bom, não pagavam pra gente fazer, né? Não é verdade? Eu sempre falo isso, vinha pra cá de graça. Adoro o que eu faço, mas tem dias que a gente, ai meu Deus. E outra, você pode amar o que você faz, mas você não ama tudo que Tudo, você faz, né, o né? tempo inteiro. Exatamente. Então, assim, se você pega uma história de uma carreira, uma trajetória, que a pessoa ficou menos de 2 anos, de forma constante, em vários lugares diferentes, tem alguma coisa estranha. Parece que tem alguma coisa estranha. Pode não ter, mas é o que Mas parece. já quando a gente olha só ali no link ali do LinkedIn, só olha, ele tá vendo, mas que estranho Né? isso, né? 6 meses aqui, 8 meses Causa ali, um ano ali. uma... Causa um estranhamento. Agora, claro, quando você é estagiário, tá começando, recém-formado, isso é mais comum, é mais normal. Tô falando de uma trajetória com uma pessoa que tem uma experiência maior e aí não para em lugar nenhum, como a gente diz. A gente tem uma pergunta aqui da Manuela. Ela perguntou como transformar um período de desemprego em algo produtivo. É o momento de repensar a carreira, gastar com cursos? Acho que é ótima pergunta, porque deve ter um monte de gente ou alguém que a gente conhece vivendo essa essa situação. exatamente. Né? Então, vários jeitos de fazer isso. O primeiro jeito de fazer isso é estudando. E tem como estudar hoje gratuitamente, com muita coisa muito boa. Obrigada, internet. Obrigada, internet. Tem muita coisa legal na internet que dá para estudar. Tem fontes de livros gratuitos, livros da sua área ou do mercado de maneira geral, que vale muito a pena usar esse tempo para isso. A outra coisa é que a carreira é feita muito da sua rede de relacionamento, da sua rede de contatos. Então, aproveitar esse momento para se relacionar com pessoas que podem te ajudar de alguma forma até a buscar uma nova colocação. Marcar um café, marcar um almoço, tá em contato, mandar um e-mail. É isso, né? E assim, é marcar um café mesmo, né? Tipo assim, pra conversar sobre a vida, mas falar da carreira também, né? Tipo, a gente acha que a gente, algumas pessoas têm tendência de dizer, mas vou incomodar, né? Mas eu vou falar do quê? Mas não vai parecer que eu tô pedindo, não tô abusando. Mas assim, não é que tu tá pedindo pra pessoa te contratar a princípio, né? Perfeito. Pode acabar virando uma coisa dessas, mas é nessa coisa que ela vai lembrar que tem alguém que tá precisando, né? É isso aí. Te indicar pra alguém e tal. Mostrar quem tu é, né? Esses dias eu tava conversando com uma moça que me me fez exatamente essa pergunta. Eu disse pra ela, uma coisa que você pode fazer, que pode ser legal, ela é uma profissional de marketing que não tem tanta experiência na parte de digital marketing, né? Na parte digital. Falei, por que você não vai fazer um estágio voluntário numa ONG, de repente, trabalhar no terceiro setor, oferecer para exercitar, então, uma habilidade que você não tem tanta experiência formal e é uma habilidade adquirida pelo mercado. E aí ela foi fazer isso, né? Demais, então é um outro jeito de preencher o seu tempo aí ocioso, entre aspas. Tipo, até a ansiedade desse momento, né? Que exatamente. E mais uma coisa legal pra contar no seu currículo. Que já conta também. Acho que tem uma pergunta que até tem a ver com isso, é da Bruna. Ela pergunta, cursos que não são ligados diretamente à sua área de trabalho, agregam valor ao profissional de verdade? Na minha opinião, super, né? Porque cada vez mais os cenários análogos, como a gente diz, onde você compara coisas que aparentemente não tem nada a ver uma com a outra, ajudam a enriquecer a sua capacidade de inovação, de pensar diferente, traz um repertório para o mundo do trabalho. Vira uma pessoa mais interessante, mais interessante, mais informada, traz novas referências, é bárbaro. Só tem um truque nessa história. Você não pode pegar todo o seu tempo e dedicar a cursos que não tem nada a ver com o seu trabalho, que enriquecem esse repertório, e deixar de lado o que você precisa para estar atualizado no teu campo de atuação. Então é esse balanço que tem que ser feito. Eu tô fazendo, por exemplo, agora, eu tô fazendo parte de um grupo de estudos de filosofia. Teoricamente não tem nada a ver com o que eu faço, Sim, mas tem a ver com o que eu faço. Só que eu também tô indo viajar agora para fazer um curso de estudar competências do meu mercado. Então é esse balanço, equilíbrio, né? Esse balanço. Senão você fica um especialista em generalidades, né? Sabe um pouco de tudo. Uma pessoa super interessante na mesa do bar. Exatamente. Mas na reunião de trabalho não consegue aplicar nada, perfeito, né? Exatamente. Uma pergunta que eu queria fazer, que a gente tá falando da internet, que eu acho também uma top 10 perguntas, é comportamento nas redes sociais. Enfim, hoje em dia tá o teu chefe, tá o teu empregado, tá todo mundo no mesmo Facebook, no mesmo Instagram. Como lidar? O que postar, o que não postar, porque ao mesmo tempo é quase uma lei da vida, na verdade, né? Social, né? Na verdade, mais do que profissional, mas acho que respinga muito no profissional, né? Aquela coisa que esses dias eu até comentei que eu vi uma colaboradora me mandou um WhatsApp, numa foto do WhatsApp dela, ela tava de biquíni beijando o namorado segurando uma caipirinha. Aí eu falei, gente, mas precisava um combo todo, né? De biquíni, ok, grudado no namorado, com uma caipirinha, gente, né? Não precisa. Manda nudes também agora pra mim. Então acho que tem esse limite do necessário e desnecessário. A regra de ouro para isso, eu vejo que é o seguinte: se você tivesse uma reunião, tá? E alguém entrasse na sala com um cartaz, com essa foto ou esse post que você decidiu compartilhar, e entrasse na sala com esse cartaz e todo mundo lesse ou todo mundo visse a foto, como você se sentiria?
Ótimo, porque na verdade as pessoas postam e elas não percebem o que está acontecendo, que tá todo mundo vendo, né? Todo mundo vendo. A diferença é que você não tá vendo, os outros vendo, né? Então acho que essa é uma regra de ouro assim. Como que eu me sentiria se alguém entrasse numa reunião onde tá toda a equipe que eu pertenço, meu chefe, uma foto gigante impressa, igualzinha a essa que eu vou postar aqui na rede social, ou o comentário que eu vou postar. Então, para todo mundo vale essa regra. Tem 2 outros aspectos que eu acho que são um pouco mais específicos da relação de redes sociais com o trabalho, que eu queria mencionar. O primeiro é privacidade da informação da empresa, tá? Se você é muito aberto em compartilhar suas informações pessoais, o risco é ainda maior. Porque muitas das informações que a gente tem acesso no dia a dia da empresa são informações confidenciais. Então vamos imaginar a capa maravilhosa aqui da Preta, que vai sair sexta-feira. Amanhã, né? Tá nas bancas. Há quanto tempo que vocês da equipe sabem que a capa vai ser a Preta? Um mês no mínimo, né? Que a gente fotografou, que a gente sabe, né? Muito mais. Você imagina, vai alguém lá nas redes sociais... Eu fiz uma selfie com a Preta no dia. Não posso postar, tenho que esperar, entendeu? Perfeito. Por quê? Vai ser TBT, não vai ser... Porque a estratégia da revista é dizer quem é a capa pertinho do lançamento da revista na banca. Claro. Então, isso é um exemplo, tá? E aí tem N outros exemplos. Claro, esse é um exemplo aplicável aqui, mas é isso. Tipo, até a pessoa pode postar uma coisa às vezes... vem um grande negócio por aí, né? Tipo, uma coisa que não precisa. Que não precisa, exatamente. E o outro aspecto é, dependendo do mercado que você tá, e na verdade, independente de onde você tá, todo mundo tem um cliente. Pode parar pra pensar. Você tem um cliente, eu tenho um cliente, qualquer lugar que você trabalha, você gera valor pra alguém e vende alguma coisa pra alguém, o contexto que você tá inserido. Você pode trabalhar no TI, não importa. O lugar que você tá vende alguma coisa pra alguém. Então, comentários que denigrem esse cliente, ou que vai lá, sei lá, né, tem um problema, liga lá na operadora de celular, tá pé da vida com a operadora, aí desliguei, desce a lenha, né, essa operadora maldita, bastardos, horrorosos, né? E aí, de repente, essa empresa é um cliente da empresa que você trabalha. Aí como que aparece na rede social? Aparece sua foto, o seu nome, aparece onde você trabalha e você metendo pau no cliente da sua empresa, por exemplo. Então, essa regra vale para todo mundo em algum momento tem que fazer essa autorreflexão. Tem que fazer ter esse cuidado. Eu, várias vezes, eu vou falar assim, todo mundo pode cometer esse pecado. Eu, algumas vezes, já fui lá brava e tal. Aí alguém me ligou 2 vezes, aconteceu, minha sócia me ligou, pega leve, né, nosso cliente e tal, né. E aí fui lá e apaguei o post. Então, assim, a gente aprende errando também. Exatamente. A gente aprende errando também, mas né? vale cuidar. É bom, porque eu acho que realmente isso, a rede social virou quase uma extensão da gente, né? Aí a gente vai lá e desabafa e não pensa nas consequências também, né? Eu adoro a pessoa que posta uma foto bêbada na balada e chega atrasada no dia seguinte também, né? Outra coisa bem simples que tu tá passando, tipo, tá se sentindo mal não, filho, tá de ressaca, né? A gente não vai querer me enganar agora. É isso mesmo. Redes sociais, acho que tirou nosso direito de privacidade e nosso direito de mentir também, né? Então, assim, se você vai mentir, mente bem direitinho, porque a chance das pessoas descobrirem é enorme. Outra matéria que eu tava te falando que a gente vai ter nessa edição é sobre mulheres que criaram o próprio negócio. E a gente fez um esforço, falou com várias leitoras e fontes de pessoas que criaram pequenos negócios mesmo, assim, né? Tipo, não é galera que investiu a grana da vida e foi fazendo. Eu acho que a gente recebe muitas perguntas pra coluna sobre essa coisa do empreender. Como descobrir se eu sou uma empreendedora ou só uma super consumidora, sabe? Legal. Tipo, eu adoro comprar roupas, mas será que eu não posso vender também? Adoro bijuteria, adoro joia. Eu vou comprar uma lojinha e vou vender. Sim, é uma boa pergunta. Então, algumas perguntas para as pessoas se fazerem. Acho que é legal. Então, assim, a primeira pergunta é, eu tô preparada, né, para dar tudo errado antes de dar certo? Porque empreender é um negócio de estômago. Tem que ter estômago, porque as coisas dão errado, né? Antes de dar certo. E muitas vezes depois que elas dão certo, elas dão errado de novo, né? Então, assim, é uma carreira para quem tem estômago e para quem tem essa resistência, essa resiliência de persistir. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é que todo empreendedor, no fundo, é um vendedor. Certo? Porque a razão de um empreendimento existir, qualquer que seja, é ter clientes. Então, é muito raro uma organização, qualquer coisa um empreendimento qualquer, mesmo que você tenha um sócio, em que você não venda nada em nenhum momento. Então, tem que ser um pouco vendedor. Isso faz parte do que você quer pra sua vida. Pode até querer delegar tudo pro sócio, mas, gente, em algum momento vai te perguntar, e aí, o que tu faz? Exatamente. Tem que vender o teu peixe. Vender teu peixe. O terceiro ponto é
é a questão financeira. Por quê? Porque o empreendedor pode ganhar muito dinheiro, mas ele também pode ficar muito tempo sem ganhar dinheiro. Ele pode ficar muito tempo sem ganhar dinheiro e ter que pôr dinheiro na empresa. Então não entra e sai. Quem tá muito tempo acostumado com CLT, todo dia ali, dia 5, salário na conta, Perfeito. deve no começo dar um nervoso, né? De ver o dinheiro só saindo e não entrando. E sai mesmo, né? E não vai. entra nada, e vai E embora. vai. Então tem que entender se você tem essa disponibilidade, essa condição de sustentar isso até por um tempo. Tem uma reserva financeira, né? Porque um negócio, muitas vezes ele demora para dar retorno. Então você tem que fazer um investimento ainda que mínimo e ter fluxo de caixa para o negócio, enfim. Então tem que cuidar um pouco dessa questão. E por último, mais endereçando a sua pergunta, é aquela história. Eu jamais poderia ter um salão de cabeleireiro, né? Porque eu não entendo nada disso. Então tudo que você for se meter a fazer como empreendedor, você tem que no mínimo entender um pouco do negócio. Qualquer coisa que seja. Eu não poderia nunca ter um restaurante, por exemplo. Não sei nem fritar ovo direito em casa. Exatamente. Como é que você vai gerir um negócio que você não entende? Que você não consegue fazer aquilo. Porque a gente vai ter que também lidar com os clientes, com os fornecedores, né? Porque aí isso. todo mundo pode, entre aspas, te passar a perna porque tu não tá. E se você não dentro do sabe, negócio, tudo bem, mas né? tem que aprender. Tem que estar disposto a aprender, enfim. E aí né? buscar, né? Isso. Buscar a capacitação, buscar todas essas coisas que vão te preparar mais para o negócio. Porque eu acho que as pessoas, eu não sei, aí eu quero saber o que tu acha. Tu acha que as pessoas ficam naquele sonho? Ah, tô aqui de mau humor com o chefe todo dia, quero ter um negócio meu, bom mesmo. Parece um sonho meio que, tipo, morar numa ilha. Né? Tipo, vira uma... Parece que a resposta, né? Exatamente, a resposta para os meus problemas, né? E assim, você não vai ter chefe, mas você vai ter cliente. E provavelmente tu vai, eu acredito, pelo que eu li dessas histórias, que eu falei, Trabalha muito mais. Trabalha mais. Trabalha muito mais. E assim, todo mundo tem cliente, gente. No final das contas, você tá lá pra servir esse cliente. Desculpa ficar repetindo isso, mas as pessoas acham que elas vão perder o chefe e pronto, vão ser livres. Vão ser tipo, a hora que eu vou entrar a hora que eu quiser, você a hora que eu quiser. Verdade. Só que você também, no final do mês, fecha a conta lá, você tem que pagar suas contas, tem que pagar se você tiver funcionário. Sim. A responsabilidade é toda sua também. Tem alguma pergunta? Acho que a gente tem que A Nívia só tá falando parabéns, muitas informações interessantes. E a Carol Herculano perguntou como arranja um estágio aí na Cosmo. A Júlia que tá filmando é a nossa estagiária. Quer contar? É um processo. Se inscreve, mas vale a pena, né? Abril. Trabalhe conosco. Acho que é isso. Dá um É Google, demais. De novo o Google salva. Google sempre e salva. E aí vai passar por todo esse processo de estágio que é trabalho. Mas espera, também. né? Eu tô aqui ainda, gente. Outra das coisas que as pessoas me falam também, né? Como fazer essa mudança do estagiário para o contratado. Primeira coisa, tem que ter uma vaga. Que muitas vezes não tem, né? Não é uma tem. vaga de estágio que, assim, a gente convida. Eu acho que é super legal de aprender e tal. Às vezes não tem esse compromisso, né? De contratar, muitas vezes tem. Muitas vezes tem. Então, assim, a primeira coisa é entender se tem. Porque aí não adianta ficar frustrada se nem existe uma vaga efetiva. Não é o problema que tu fez alguma coisa errada. Não é pessoal, exatamente. Então, entrar e conversar sobre isso com o teu chefe quando você é estagiário é interessante, porque você já vai mapeando essa perspectiva. Tem possibilidade de ser contratado? Não tem. E aí, assim, todo mundo que é gente boa. Gente que entregue a mais, gente comprometida, gente que faça o que tem que ser feito, sem frescura. Então, acho que é hora do famoso mostrar serviço mesmo. Ótimo. É ótimo de fazer mesmo. Ainda por cima que é jovem, né? Isso aí. Vamos trabalhar aqui. A gente que é jovem há mais tempo. A gente é muito jovem, há muito Então, mais tempo. A gente sabe que bom é trabalhar. E uma pergunta que eu achei muito interessante, eu gostei muito da tua resposta, eu acho que a gente tá na coluna desse mês, porque eu fiquei muito... Talvez pelo meu jeito ser totalmente diferente, a leitora que mandou a pergunta dizendo que era um churrasco. Isso. Eu adorei essa pergunta. Eu vou ler a pergunta que a leitora mandou falando que vai ter um churrasco no final de semana no sítio do chefe e ela não queria ir. Tipo, ela falou, não me sinto confortável de passar meu final de semana no sítio do chefe, de roupa de banho, com as pessoas que nem são minhas amigas e tal. E aí foi muito engraçado, porque eu me coloquei no lugar dela, uma coisa que eu nunca tinha me colocado. Porque vamos lá, né, gente, a galera. Mas realmente tem pessoas que não são sociáveis. Não. E não precisam ser, talvez, por causa do trabalho. Mas tu falou, na tua opinião, que tu falou uma coisa, olha, não custa ir, né? Não custa ir, faz o esforço. Eu entendo que seja um esforço, mas faz o esforço. Por quê? Porque essa coisa que eu acho que é aí que eu ia te perguntar é que de alguma forma, e aí também a gente recebe algumas perguntas de gente que fala que tem uma turminha, que não consegue se envolver. A gente já recebeu essa pergunta mais de algumas vezes. Tem que fazer o trabalho? Tem, claro. O mais importante é o trabalho que tu entrega, mas essa coisa das relações pessoais também são importantes no dia a dia da carreira. Porque tu passa
8 horas no mínimo com essas pessoas, Sim, né? sim. E cada vez mais empresas estão contratando pessoas baseadas em valores, né? Olhando os valores das pessoas se batem com os valores da empresa. Então, naturalmente, o que acontece? Um monte de gente, a maioria das pessoas vão ficando pessoas parecidas, porque elas compartilham os mesmos valores. Claro. Então, assim, faz parte da carreira e faz parte do trabalho a relação entre pessoas. Ela não precisa ser uma relação pessoal de amizade, mas ela precisa ser uma boa relação de trabalho. De parceria ali, né? De troca, enfim, porque as coisas não acontecem exatamente, né, como está escrito no livro. Muitas vezes, ser amigo da pessoa, fazer um favor para ela faz um para você, isso faz parte do jogo do trabalho. Então, numa situação como essa, faz o esforço, assim, né? Eu sei que é difícil, mas assim, não precisa ir de biquíni, nem ficar o tempo inteiro. Não precisa ser a primeira a chegar, a última a ir embora. Isso, vai ali, dá uma passada, né? Enfim, prestigia a pessoa que está convidando, as pessoas se sentem bem com isso e faz parte do jogo, né, essa relação. A relação também humana, né, eu acho, pessoal, porque é isso, e às vezes a gente pensa, aquela pessoa vai ser boa para esse projeto porque eu sei que ela é boa nisso, tipo, ela fez a conta do churrasco, sei lá, sabe, alguma coisa assim bem simples, ela organizou, chamou todo mundo, alugou uma van, vou ter que fazer um evento, já sei que eu posso botar esse projeto nela. Né? Ou num papo informal ela me contou que ela já trabalhou num projeto com uma empresa tal, ou já morou fora, fora. Fala espanhol, inglês, sei lá, às vezes coisas que a gente não sabe no dia a dia das pessoas. Perfeito. E aí a gente descobre, né, numa conversa. É isso. Sim, invariavelmente, quando você tem uma conversa com alguém no trabalho, ou do trabalho, fora do trabalho, pode ter certeza, dá pra pensar, você sempre aprende alguma coisa nova, você sempre ganha uma informação útil que vai servir pra você fazer o seu trabalho melhor em algum momento. Com certeza, não, eu acho que e é legal, eu entendo, tá? Eu fiquei muito surpresa quando eu recebi essa pergunta, eu entendo que as pessoas têm, não precisa ser da galera, né? Não precisa ser da galera, mas tem que fazer alguns esforços ali pra coisa fluir até melhor, né? Exatamente. Então tá, mas eu acho que nosso tempo está acabando. Tem alguma última pergunta aí que tu queira colocar? Então, a Manuela perguntou, que a gente falou aqui do trabalho conosco, no site das empresas, e ela falou que ela tem a sensação que o currículo vai parar numa pilha enorme e que não vai ser visto. Não é melhor mandar esse currículo diretamente para quem está precisando da vaga? Então, eu acho que isso é uma pergunta interessante, porque a gente entra no site lá e manda o currículo, e também tem hoje, inclusive com a internet, tu pode ir lá descobrir quem é o diretor da área, abre lá o site e manda um e-mail para a pessoa direto. A gente está quebrando um protocolo, isso é bom, isso é ruim? O trabalho conosco, a Manuela tem razão, isso acontece em algumas empresas, nunca olham aquele banco de dados, mas tem um monte de empresa que olha, tá? E que realmente pesquisa e usa esses currículos para fechar posições que tem. Então, assim, na dúvida, deixa lá, tá? Deixa lá no Fale Cerca todas as possibilidades. Perfeito. Agora, claro que é muito mais efetivo se a pessoa que tem uma vaga aberta, seja o RH, ou seja o dono da vaga, o chefe que está procurando, receber ali aquilo na mão, o tempo, né? O timing fica perfeito. Só tem que tomar cuidado para fazer isso de uma forma adequada e que não seja invasiva, né? Até porque essa pessoa deve receber um monte de currículos ali por e-mail, né? Se é uma vaga super disputada. Então, eu acho que entender qual é a melhor forma de fazer. A forma ideal do mundo de fazer é encontrar uma conexão em comum e pedir para essa pessoa te apresentar. Então, vamos supor que ela queira trabalhar com a Bárbara. E aí ela me conhece. Então, ela me pedir para fazer uma conexão com a Bárbara, porque ela sabe. E hoje em dia dá para descobrir quem é amigo de quem conhece quem. Ou no Facebook e no LinkedIn Facinho, ali. No LinkedIn já bota as conexões que tu tem com essa pessoa. É maravilhoso. Então, esse é o mundo ideal. Se isso não for possível, se não tiver nenhum jeito de se conectar com essa pessoa desta forma, é escrever um e-mail super adequado, dizendo, olha, eu não quero quebrar nenhum protocolo, não quero incomodar, mas eu tenho muito interesse nessa vaga, eu deixei o currículo no trabalho conosco. Enfim, dá um preâmbulo, porque a pessoa, primeiro, não tem nenhuma obrigação de ler o seu currículo, e segundo, ela tem que entender que você não fez isso porque você se acha melhor do que ninguém, ou que não tá atravessando uma E olha, pra quem falou que ia trabalhar na Cosmo, o da Abril funciona, porque o meu foi no trabalho conosco e eu tô aqui, então... Nas empresas que funciona, sim, né? Há bons exemplos. Gente, as perguntas, o vídeo vai continuar no ar. Queria agradecer a Paíra mais uma vez. Querida, sempre obrigada. Muito bom. Ela dá consulta pra vocês, mas pra mim também. Às vezes a gente joga no meio umas perguntas pessoais. Não, teve um dia, teve umas colunas últimas aí que eu falei, gente, tô achando essas perguntas muito parecidas. Alguém tem uma dúvida? Aí uma das meninas, eu tenho, mas coloquei ele no meio, ela nem sabe. Que a gente faz consultoria pessoal também. Mas as perguntas vão ficar no ar, o vídeo vai ficar no ar. Se vocês tiverem perguntas, podem mandar aí no Facebook. E também para o nosso e-mail da coluna, que eu vou falar, o que é carreira@abril.com.br. É isso, gente. Obrigada, viu? Obrigada, gente. Até a próxima. Valeu.